Então, hoje a gente está aqui com a Luciana Gageiro Coutinho. Vou te apresentar brevemente, Luciana, para Sim. quem está assistindo poder, né, te conhecer Uhum. melhor. Luciana é doutora em Psicologia Clínica pela PUC, do Rio de Janeiro. Ela é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, integra o NIPIAC, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância e Adolescência Contemporâneas, na UFRJ. Acho que você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu sou da pós-graduação em psicologia na UF agora, também. Pronto. Então, também professora da pós lá Uhum. na UF. Luciana, eu queria te agradecer em nome do Uhum. Advir, né, que você tenha tirado esse Uhum. tempo. A gente sabe que está todo mundo, né? A Sim. correria só aumentou com a pandemia. Então, Uhum. agradecemos muito que você tenha conseguido esse tempo para a gente conversar um pouco, trocar Sim. sobre experiências, né, que você tem realizado, que você tem desenvolvido no trabalho com juventudes e Uhum. com práticas de pesquisa e intervenção a partir da psicanálise, né, passando aí Sim. por uma das metodologias, um dos caminhos possíveis, que são as conversações. Sim. Então, Uhum. a primeira questão que eu queria te fazer, na verdade, é mais assim um pedido que você possa apresentar um pouco as pesquisas que estão em andamento hoje, os trabalhos que você tem desenvolvido, sobretudo Uhum. com esse público, com o público jovem, e sempre em Uhum. contextos também periféricos, né? Sim. Uhum. Então, bom dia também aí a todos. Também agradeço o convite, né, da Vládia. Assim, a gente acompanha, né, os trabalhos e sabe que tem muitas semelhanças, enfim, muitas coisas em comum. Então, é sempre bom poder ter esse espaço para conversar, né, sobre essas coisas. Então, eu venho trabalhando aí nessa área também da pesquisa e intervenção com jovens, né, desde o meu doutorado, que foi sobre adolescência. E aí, depois do doutorado, eu agreguei ao NIPIAC, que é esse núcleo de pesquisa sobre infância e adolescência, e comecei a fazer trabalhos em escolas, né, que é o lugar para se aproximar dos adolescentes, né. E nesse trabalho no NIPIAC, né, nem todo mundo trabalha com psicanálise, a perspectiva é a pesquisa e intervenção. Então, a gente já tinha muito esse enfoque, né, de um trabalho que envolve também a presença do pesquisador no campo, quanto que isso modifica o campo e o sujeito da pesquisa, que não está dado, né, que vai se constituindo lá à medida em que a gente entra. Assim, eu destacaria já, desde essas primeiras experiências, toda a dificuldade que é o trabalho em escolas, né, a entrada no campo e, enfim, ao mesmo tempo que é um espaço muito potente, que eu acho muito importante que a gente possa estar presente, mas tem toda essa dificuldade, né, mas eu venho insistindo nisso, né, em tentar encontrar um espaço na escola. Agora, no momento, eu estou na Faculdade de Educação da UF, né, então mais ainda me aproximei desse campo da educação, e esse enfoque do trabalho no coletivo, né, assim, que também sempre tem estado muito presente, né, em grupo, no NIPIA, que já tinha muito essa discussão, né, de o próprio lugar do pesquisador ser colocada também em questão, porque tem uma dissimetria, ainda mais quando a gente trabalha com jovens, crianças e jovens, e quando são jovens periféricos. Então, de alguma forma, esse contato no coletivo, em grupo, é uma maneira de minimizar um pouco essa dissimetria, né? Então, eu tenho feito muito essa tentativa, né, de pensar, de construir abordagens aí no coletivo, né? Então, depois disso, eu fiz outros trabalhos em escolas, desde aquela época, e na UF também, mas com todas essas questões, assim, né, que eu até levanto, assim, como é que é isso, como é que a gente chega na escola, onde que a escola coloca a gente, né, qual é a demanda que ela faz, né, como é que a gente chega aos estudantes, como é que chega aos professores, que também é uma tentativa de trabalho, que eu fiz alguns, né, grupos com professores, mas é bem difícil, né, assim, inclusive abrir um espaço na agenda deles mesmo para isso, né.
e fiz trabalho de acompanhar também casos, a gente teve uma pesquisa que foi estudo de casos, então acompanhar crianças, e aí ia até a escola também, e, enfim, e sigo com isso, assim, com essas questões, né, assim, o que um analista pode fazer também nesse espaço da escola, né, mas com esse enfoque de que eu acho que a nossa presença, ela, de alguma maneira, ela já pode provocar uma mudança no coletivo, não só naquele grupo ali que a gente está trabalhando, né? Sim. Porque tem toda essa questão de, muitas vezes, a gente já ser direcionado para trabalhar com um determinado grupo, um determinado aluno, que já é colocado num lugar um pouco aprisionado, né? Uma turma complicada, um aluno complicado. Então, são questões assim que eu venho levantando. Agora, na pandemia, não estou conseguindo estar muito em contato com a escola, né? O acesso pela internet está bem difícil. Sim. Fiz um trabalho recente num pré-vestibular comunitário, que acabou semana passada, todo remoto, então é mais um desafio, né? Mas que foi muito interessante. Então, depois eu posso contar um pouquinho mais. Mas é isso, né? Assim, são questões aí que... Sim. Você trouxe já uma questão que eu acho que realmente é fundamental, né? Que determina, inclusive, todo o desenrolar. Como é que a gente entra na escola? Uhum. Quem convoca, quem chama, qual é a demanda primeira, né? Uhum. Como é que vocês têm trabalhado normalmente? Vocês geralmente são convidadas a partir de uma demanda que a escola tem? Pois é, não, nem sempre. A gente no Rio, a gente não tem muito esse diálogo muito estabelecido entre a universidade e a escola. Mesmo quem já faz trabalho há muito tempo, o pessoal do NIPIAC, encontra essa dificuldade. A Secretaria de Educação também é bem complicada, são muitas exigências burocráticas. Então, assim, a interlocução com a saúde mental é até mais fácil do que com a educação. Então, é uma tentativa, a gente oferece o trabalho, quando tem alguém que já está na escola é mais fácil, né? E aí tem todos esses entraves, né, da burocracia, né, chegou uma vez até que a gente quis repetir o trabalho, e aí tinha que mandar relatórios para poder repetir, e aí a escola não tinha mais como resgatar o que a gente tinha feito lá para poder fazer o relatório, então, assim, a coisa às vezes é difícil, mas a gente chega na escola e conversa, geralmente antes, né, com os professores, com os coordenadores, e vai pensando junto, né, uma estratégia de trabalho. E a última escola em que eu tive presente, a gente, que foi antes da pandemia, a gente chegou a fazer um trabalho com algumas turmas, fez algumas conversações, que eu não chamo sempre de conversações, mas algumas rodas de conversa, né? E depois tinha já a ideia de fazer uma conversa com os professores desses alunos, mas aí veio a pandemia e toda a dificuldade deles, a gente acabou não conseguindo aí encontrar. Mas, assim, apesar de todas essas dificuldades, né, as demandas que chegam, comumente têm sido demandas para trabalhar que questões? Porque essas demandas também falam, né, assim, de quais são os nós, né? Quais são os impasses que se colocam na educação hoje. O que tem chegado mais para vocês? Sim. Não só como demanda, Olha, mas que muito. vocês percebem nessas andanças, né? Pois é. Tem chegado muito a questão do suicídio, né? Pelo menos falas em jovens, né? Assim, de suicídio, de violência, né? Na escola, às vezes, né? Alguns jovens que têm um pouco algumas ideias, né? Mas em relação aos outros colegas, né? De não conseguir conviver. Os cortes, né, também, as autolesões, né, que a escola fica muito sem saber como lidar. Inclusive, a minha pesquisa atual é sobre isso, sobre as autolesões e suicídios na adolescência, né, por conta disso, porque fica, assim, essa demanda da escola, mas, ao mesmo tempo, quando a gente oferece, aí, às vezes, parece que também tem um desencontro, os professores, né, muitas vezes não vêm,
fica difícil entrar. Com os jovens é um pouco mais fácil e é interessante porque a última experiência que eu tive a gente nem direcionou, né? A conversa era sobre alguma coisa que eles quisessem, algum segredo que eles quisessem compartilhar. A gente até usou um pouco uma dinâmica da pessoal da Flaxo, mas isso surgiu espontaneamente, né, assim, na conversa, a questão do sofrimento muito grande, solidão, desamparo, né, que são palavras assim que têm surgido, né, Sim, sim. e se sentir muito só na escola, assim, uma degradação dos laços, né, então eu entendo que vai muito por aí essa questão do suicídio. Tenho pensado um pouco assim na psicanálise, né, a partir da psicanálise também. Sim, sofrimento psíquico e a questão da violência, né, ou Sim. seja, mortes e mortificações também, de vários Isso, modos. isso. Uhum. Achei interessante quando você falou dessas demandas, a gente fez um trabalho aqui pelo Advir, numa escola de ensino médio, e eram essas as questões. E foi muito bacana porque era uma escola em que não só os professores, os coordenadores estavam preocupados, mas tinha um grupo de adolescentes muito afim de fazer o trabalho. Uhum. E uma coisa que me impressionou muito, assim, é que quando a gente avaliou a experiência do grupo, um dos pontos que elas consideraram mais positivos foi conseguir começar a falar, né? Tem uma Exato. dimensão da possibilidade de narrativização do sofrimento Isso. que esses espaços coletivos parecem ser muito potentes, né, Luciana? Sim, sim. É por isso até que eu falo assim que eu acho que pensar só na conversação é pouco, porque a gente não consegue chegar e já ir falando, já ir conversando e nem deixar tão solto, nem sempre, né? Essa experiência recente que eu tive agora no pré-vestibular, eles pediam um pouco, alguma coisa mais assim. Ah, mas vamos fazer um jogo, uma coisa mais assim, que só conversa. E aí, dali, a coisa vai andando, né? Até conseguir falar, foi um trabalho que a gente fez durante 3 meses, né? Assim, inicialmente foi uma apresentação muito assim, mas só o que eles já sabem fazer, como se não tivesse problema nenhum, né? Até poder falar e, enfim, poder chegar até um mal-estar e compartilhar, isso é um percurso, né? E aí, por isso que eu acho que é importante, né, a gente levar em conta outros conceitos, outros referenciais dentro da psicanálise que ajudam a gente a pensar como a questão da transferência, né, da resistência, que até eu tenho usado um pouco a referência da Miriam Debier Rosa, né, lá da USP, que ela trabalha muito com essa ideia né, do psicanalista entrando em campo, e também a nossa resistência, às vezes, com o nosso lugar ali, né, porque essa fala é uma fala sempre dirigida ao outro, né, e qual é o lugar no laço social que esses meninos ocupam, como é que eles se dirigem a nós, muitas vezes eles não conseguem falar porque eles já estão num lugar muito aprisionado, achando que só podem falar aquilo que eles supostamente acham que a gente quer ouvir, né? Então, até poder se descolar desse lugar e a gente também poder, de alguma forma, ficar atento, né, para não reproduzir, né, essa resistência aí que seria também nossa, de poder ouvir outra coisa, né, eu acho que é um trabalho aí para ser feito, acho que isso é muito importante também que a gente possa pensar, né? Esse sujeito sempre em relação ao outro, e em que lugar que ele está colocando, de que lugar ele está falando, até ele poder falar mais por ele próprio, até poder, né, e tendo uma fala um pouco mais singular, né? Sim, sim. Parece que às vezes a gente entra, né, com uma expectativa de encontrar um sujeito pronto, É, pronto para se falar, né? né? E se isso nem sempre aconteceu por questões, inclusive, de diferenças socioeconômicas, culturais, né? Parece que nesses tempos mais ainda, Uhum. né? Se narrativizar é um desafio. As pessoas Sim, não chegam com seus romances familiares já assim prontos para, sim. né, fazer a Uhum. leitura diante do analista, né? Mesmo na clínica individual, né? Mesmo, É um mesmo no desafio, contexto, né?
que dirá nesses contextos institucionais, né, que já tem tantos lugares marcados, tantas, né? Sim. Então, isso é uma coisa assim que eu também tenho pensado muito, né, assim, como poder chegar a isso. Agora, uma outra coisa que eu também assim, tenho pensado bastante, né, nessas práticas em grupo e coletivas, num sentido que não é só aquele grupo, mas é um coletivo também, porque como é que aquilo repercute na escola, né? Eu tenho visto assim muito que a gente precisa também pensar e teorizar um pouco sobre a importância desses laços horizontais entre eles, até para eles poderem produzir esse discurso, né? Então, nessa experiência última que eu tive na escola, foi muito interessante, porque quando um começa a falar e começa a falar alguma coisa mais de um sofrimento, né? E aí que o outro diz, espera aí, vamos escutar, isso é importante, né? E aí que um vai legitimando a fala do outro, eles vão conseguindo, né? Então é alguma coisa Sim. que depende muito desses laços entre eles também para poder né, se sustentar. Eu acho que a gente precisa também valorizar isso, né? Reconhecer o sofrimento do outro para poder falar de si, né? Também, eu acho que também é um vetor aí que precisa ser pensado. Eu já venho pensando nisso há algum tempo. O trabalho que eu fiz também nas ocupações das escolas, né? Eu fiz uma pesquisa na época das ocupações e que também foi fantástico. Era um trabalho que eu tinha pensado em fazer com entrevistas individuais. Mas eles foram trazendo os outros, eles não queriam fazer entrevista sozinhos. Então, eles, não, peraí, posso chamar uma amiga? Ah, vamos fazer lá dentro do Grêmio, da escola, então eles queriam que fosse coletivo, né? E por quê, né? Isso é uma questão, porque o movimento todo se sustentava nesses laços, nessa horizontalidade que produzia um endereçamento, que produzia uma retificação desse lugar da escola, né? Desse lugar do outro, social para eles, né? Assim, que eles passavam a sentir que eles podiam falar alguma, eles tinham algo a dizer, né? Até para fora, né, para além da escola, né? Que eles ganharam bastante espaço aí, né? Então foi muito interessante observar esse movimento. Pois é, né? Assim, o que que essa era uma questão também que eu queria te fazer. O que é que a gente aprende, né? Ou sacode naquilo que a gente supõe que já sabe, com relação ao horizonte mesmo ético e as estratégias técnicas que a gente tem na psicanálise, né? Porque olha que coisa interessante você está falando, assim, realmente, essa valorização, esse olhar sobre o que acontece entre pares é fundamental para que a gente, né, inclusive, possa aproveitar isso como potencializador de uma fala que também será singular, mas que Sim, passa por esse, ou seja, a identificação, as identificações, né, para as quais muitas vezes a gente acaba torcendo um pouco o nariz na psicanálise, para o sim, trabalho com esses grupos, sim, tem também um aspecto que é muito positivo, né, assim, que é sim. Uhum. possibilitador daquilo que a gente estava falando, de um início de uma articulação, né? Pois é, pois é. Palavras. Não, então, nesse sentido, o trabalho da Maria Rita Kell, até hoje, para mim, é uma referência, né? Quando ela fala das fratrias, que eu usei já desde o meu doutorado, porque não são identificações que produzem a massa, né? São identificações diferentes, que são identificações que são, de alguma forma, marcadas pela falta, por um desamparo que está ali, né? E que, de alguma forma, fazem produzir um discurso, podem até retificar mesmo esse lugar do ideal, do outro, né, no sentido simbólico, né? Então, não são identificações alienantes, né, massificantes. Eu acho que a gente precisa produzir muito ainda sobre isso, para esse trabalho com grupos e esse trabalho político, né, da psicanálise também na política, né, porque a política não se faz sozinha, né, e aí como é que a gente vai pensar sobre isso, né? A gente precisa pensar sobre o coletivo. E aí tem algumas pessoas que têm falado coisas interessantes. O Christian Dunker também
tem um artigo muito interessante que ele também fala desses coletivos que não são massificantes. Ele fala muito assim de alguns elementos fundamentais num grupo, né, que podem estar para além da identificação. Ele fala até desse grupo que é orientado também por uma demanda, né? E eu acho que o Lacan também fez esse paralelo com os grupos lá do Bion, né? Esses pode ter uma relação também com o grupo operativo, né? Esse grupo que é orientado por uma demanda, por uma tarefa, por alguma coisa que move esse grupo, e não só pela identificação. Então, não é um grupo só né, que se forma pelo imaginário. E aí isso ajuda, eu acho, a gente a sustentar, né, esse tipo de trabalho que pode acontecer também assim, né? Se produz uma transferência ou, né, uma transferência de trabalho, de alguma coisa que esse grupo quer fazer junto, né? Isso é um vetor aí que eu acho que aponta mais, né, para uma outra direção que não só a identificação, que eu acho que a gente acaba, às vezes, fechando o grupo só com identificação, e o analista no grupo justamente vai tentar, né, não, vamos dizer, reforçar só esses laços de identificação, e poder, talvez, apontar aí para esses outros laços, né? Embora eu acho que a identificação, nesse sentido da horizontalidade, do semelhante, né, não do igual, mas do semelhante, eu acho que é fundamental nesse momento, às vezes até para poder, a partir dali, né, poder engatar um discurso mais singular. Né? Sim, sim. Então... Luciana, você estava falando assim, nem sempre é possível começar com conversações, né? Uhum. Quais seriam as condições para que uma conversação ela possa acontecer enquanto tal? Uhum. Que a gente está aqui falando para Pois pessoas é. que nem conhecem, às vezes, essa metodologia ainda. Pois é, assim, eu também, assim, não conheço tanto, assim, do que eu conheço do Miller, né? O que eu sei é que, pela definição lá da conversação, ela se dá muito a partir da associação livre coletivizada, que eu acho muito interessante essa ideia, né? Do significante de um poder inspirar o outro, né? E esse outro ir se apropriando desse significante. Acho essa ideia muito interessante da conversação. Mas eu acho que, para que isso aconteça, a gente tem que também estar trabalhando com esses outros elementos que a gente está falando aqui, né? Que são as identificações, a transferência, a resistência, as resistências aí do pesquisador e de quem também está ali num lugar, às vezes, que já se sente num lugar de silenciamento, de não poder falar, por várias condições que são prévias ao momento da conversação. Então, eu acho que isso tudo tem que entrar em jogo, né? Não é só entrar e começar a conversar, a gente tem que trabalhar com esses elementos aí que estão presentes na situação, né? Então, nesse ponto, o que a Miriam Debier fala, né, que eu tenho estudado, acompanhado, ela fala de um desamparo discursivo, né, que é um conceito que ela fala para esses jovens periféricos, ou que de alguma forma tem um sofrimento que está ligado ao lugar que eles ocupam no laço social, que é um lugar de silenciamento, né, é um lugar de aprisionamento, vamos dizer, numa identidade, o menor infrator, o mau aluno. Esse lugar impossibilita, muitas vezes, que esse jovem possa falar de outras coisas. Sim. Ele fica aprisionado nesse lugar, né? Sim. Então, acho que esse é um desafio, assim, a gente ter em mente, né, que a gente está entrando num campo em que essas coisas já estão dadas, já estão colocadas ali, e a gente vai trabalhar com isso também. Até a condição de morador daquele território, né? Exatamente, também. Já se coloca muitas vezes como esse elemento silenciador, ou já está tudo dito, porque ele mora naquele pedaço, porque ele pertence àquele território, né? Isso. Fiquei muito curiosa sobre essa experiência remota, né? Pois é. Com jovens pré-universitários do cursinho, como é que foi? Uhum. Pois foi bem interessante. No começo a gente também chegou com essa proposta de poder falar, e como eles estavam no cursinho, a gente às vezes leva alguma coisa, um disparador, né? Então vamos falar dos sonhos de vocês? Quais são os sonhos?
E aí aquilo não rendeu tanto e tal, né? Depois, no outro encontro, aí ninguém abria a câmera, aquela situação, né, de eles mesmos não se conheciam, que não tinham tido aula presencial, e aí a gente curiosa, mas a gente não se conhece, vocês também parecem que estão querendo se conhecer, e aí surgiu a ideia de, do próximo encontro, cada um trazer uma foto sua, né? E aquilo foi uma virada, né? Porque nesse encontro das fotos, se deu uma associação livre pelas fotos, a gente achou muito interessante. A gente achou que eles não iam lembrar, chegou no dia, é muito simples, porque eles acompanhavam pelo celular, né? Então, era muito simples eles colocarem as fotos já direto na tela. Então, eles começaram a botar várias fotos, e a foto de um puxava a foto do outro. Legal. Então, a gente aprendeu pra caramba, assim, com eles, né? E aí, no outro encontro, eles já queriam mostrar a foto, e aí, na hora que mostrasse, abria a câmera. Então, foi uma coisa sendo construída, né? Assim, o recurso acabou entrando, né, na construção do dispositivo. E eles se engajaram muito, foi um grupo assim que acabou se engajando, gostou bastante do trabalho, mas eu achei essa questão das fotos assim foi uma virada, né? Que foi a possibilidade deles falarem a partir de alguma coisa que para eles é muito mais, né, assim, cotidiana, enfim, acho que está muito mais próxima do universo deles, né, jovem, né, da foto, e eles surpreenderam a gente, porque a gente nem sabia como é que ia fazer para mostrar a foto, quando a gente viu, eles estavam mostrando mais de uma, associando com a foto do outro, começaram com foto de criança, para daqui a pouco já aparecer a foto mais velha, foram contando a história, então foi muito De interessante. novo, né, essa coisa do dispositivo assim, imaginário, possibilitando, né, esse... Exatamente. Porque começou a virar uma fala, eu acho. Aquilo começou a virar um discurso, né? Não eram mais só as fotos, né? Sim. Que aí eles também, a gente pedia também para falar um pouco das fotos, e aí a foto de um inspirava o outro, então realmente aquilo acho que produziu ali um discurso, né? E depois Sim. disso foram abrindo as câmeras e foram trazendo, e no final até pôde surgir também um pouco desse mal-estar de estar nesse lugar, de estar tentando entrar para a universidade, mas como é difícil preencher até uma ficha de pedido de isenção de taxa, de inscrição. Então, eles foram compartilhando também essas dificuldades, né? Já com Sim. a câmera aberta, quer dizer, esse movimento de abrir a câmera, né? Parece que corresponde também a esse movimento de poder falar, né? Que não é imediato, né? Não foi imediato, né? Foi Vocês muito tiveram quantos imediato. encontros com esse grupo? A gente teve 12 encontros no total. Uhum. Aí agora, no segundo semestre, deve continuar. É um projeto de extensão, né, que eu estou fazendo com duas colegas que são da Unirio e da UFRJ, mas eu não vou poder continuar no segundo semestre, mas elas vão. É um projeto de Sim. extensão que vai continuar. A gente está, inclusive, consolidando aí um grupo de pesquisa, né, nessa área da psicanálise e educação no Rio, né, que a gente não tem ainda um grupo, então sou eu, essas duas colegas, tem mais uma da UF, mais uma da UFRJ, chama LAPSE. Eu vou mandar para vocês uma divulgação, que a gente vai fazer um evento agora em agosto, Joia. também, para pensar isso, esses dispositivos aí de intervenção, esse Manda diálogo. assim que a gente divulga, pela Advi e nas nossas outras redes também. Uhum, Maravilha. sim. Então, Luciana, eram essas as questões, né, que eu queria... Uhum, Você quer acrescentar alguma coisa sobre esse trabalho, sobre o que você tem aprendido fazendo esse trabalho, né? Com uhum, estratégias diversas, com sim, essas juventudes periféricas. sim. Não sei, acho que é isso, né? Assim, são construções, né? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa construir. O que eu assim tenho pensado mais é isso, assim, de pensar também essa dificuldade, né? Deles que eles possam construir esse discurso, de que a gente possa pensar nesse silenciamento como uma marca que também tem a ver com o lugar social deles, o lugar que eles ocupam no laço social,
São essas coisas que eu tenho pensado, né, tanto que eu tenho, assim, feito muito essa interlocução aí com esse trabalho da Miriam Debye, que eu acho que ajuda bastante, né. Sim. Luciana, então, mais uma vez, muito obrigada. Uhum. Obrigada também, é sempre uma oportunidade da gente pensar, né, junto, e E vamos. muito bom o papo, assim. Papo bom é quando a gente sai, né, com a cabeça, assim, Uhum. cheia de outras ideias e perguntas, né, É, que pra provoca, que movimenta. Então, sim. foi um papo muito agradável e muito produtivo, assim, no sentido do que faz pensar. Depois também quero saber mais aí também do trabalho de vocês. A gente Ah, Ju, continua. pois um abraço. Obrigada.